esquema. A gente vai lendo, Live streaming is on. Um vai lendo e vai comentando. São 10 questões que faltam para a gente terminar aquela partezinha ali do Consolador. Eu peço que a gente é pouco, né? A gente só está acho que em 6. Que se a gente puder comentar, né, seria mais dinâmico, né? Talvez a gente termine mais, dê tempo terminar, né, do que eu ficar falando sozinha, né? Para começar, se tem alguém que quer ler a primeira questão, já lê e começar, ou então eu poderia fazer assim, eu leio as questões e quem quiser comentar, levanta a mão. O que tu acha, Luci? Eu posso ler e comentar já, Luz. Pode? Então ótimo. Então, já que hoje eu estou fazendo uma participação aqui, aproveitando que eu não tenho aula hoje. Bem, então a questão 882. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? E a resposta é: não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? O que, por meio do trabalho honesto, o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e o de viver. Acho que, né, temos o direito de defender dentro do limite daquilo que também nos é permitido, né, resguardando a justiça divina, ou seja, se foi de forma lícita, honesta, né, que a gente amealhou muitas vezes alguns bens materiais que nos dão mais conforto, nos dão mais possibilidades, né, às vezes facilitam a nossa jornada, né, mas dentro de um limite. Então, isso implica, por exemplo, né, da superação daquela ideia do olho por olho, dente por dente, né, e entender que muitas vezes o que vem fácil, ou que vem de forma, né, ilícita, também vai evadir-se mais facilmente. E por outro lado, né, na medida em que a gente conquista, né, tem algumas conquistas, a gente precisa ter também o cuidado com elas. Por isso, me ocorre aqui, talvez, também a própria humanidade foi criando, né, estratégias, como, por exemplo, né, de segurança. Se a gente for olhar para a situação, né, de hoje, né, hoje a gente pode pensar na segurança pública, né, por que ela em tese existe? Para que a gente não tenha a nossa casa invadida, para que, né, não haja subtração de algum bem que nós tenhamos, né. Então, inclusive, né, nos foi permitido e acessado, digamos, todos esses conhecimentos e essas estratégias, né, para nos respaldar. Mas não sei se é bem por aí, né, me ajudem aí, porque eu não tenho acompanhado tanto isso tudo, né, mas o trabalho é uma lei, né, então nos cabe sempre empreender esforços, né, e aí também no sentido daquilo que a gente vai recolhendo de bens espirituais, né, como a gente falava ainda no estudo anterior, que é o desenvolvimento das nossas virtudes, né, e que pela misericórdia divina nós sempre vamos ter ele assegurado, se a gente de fato apreendeu no coração, né, incorporou no nosso espírito, ele vai nos acompanhar em qualquer outra existência. Acho que é por aí, não sei, né, Luci, Luzi? Não, tá tudo certo, tá ótimo. Tá tudo certo. Alguém mais quer comentar essa questão? Senão a gente passa para outra. E só para concluir, o trabalho é uma lei, né? É uma lei divina, né, Sheila? Tudo trabalha, né? Meu pai trabalha e eu trabalho, já dizia Jesus. Todos os reinos trabalham, né? O mineral, o vegetal, o animal e os humanos, né? Os vegetais trabalham, né? Para nos sustentar, os animais trabalham, nos ajudam, são nossos auxiliares,
E os humanos trabalham para se sustentar e para sustentar a sua família. Então, como diz ali, por meio do trabalho honesto, né, o homem se sustenta, não com junção, como diz a Sheila, né, não na avareza, mas no trabalho honesto, se me falhou a palavra agora, sustenta a sua família, sustenta seus empregados, e assim é uma lei. Sem ostentação. Só para complementar, meu pai sempre tinha esse dito, né? O que vem fácil, vai fácil. Se não é fruto do trabalho, né? A gente tem muitas vezes nessa facilidade também em perder, né? Ou seja, a coisa vai embora. Cocorecão, né? E suas filosofias aí. Cris, comenta. Pode comentar. Eu estou disfarçado de Cris agora aqui também. Mas uma coisa que me chama a atenção dessa questão, trazendo para os dias de hoje, né, a gente tem que ter um cuidado, né, quando interpreta. Eu tenho visto muita gente, agora com essas questões de armamentícia e toda justificativa que eu escuto do pessoal. O meu mundo aqui é o grupo de WhatsApp do condomínio. A gente tem aqui 110 casas, né? Então são 110 famílias e tem de tudo, né? Mas sempre que se fala assim, comprar uma arma e coisa e tal, é para defender justamente o que traz essa questão. É o meu direito de defender o que eu conquistei honestamente, né? Mas muita gente tem vamos dizer, um desejo escondido ali, né, que é de matar vagabundo, bandido bom é bandido morto, né? Então tem que ter muito cuidado de não usar uma justificativa que foi trazida aqui, vamos dizer, de uma forma evangélica, né, que isso aqui tem que ser sempre respeitando aquilo de não fazer o outro que não quiser que seja feito a nós, né? Para justificar algumas más tendências e alguns atos que são extremamente reprováveis, né? Então é só isso, porque isso aqui me chamou a atenção, que eu tenho visto muita gente comprando arma ou exibindo no grupo de WhatsApp, tirando foto com as armas e mostrando assim, é o vagabundo que entra aqui que vai ver que não sei o que, ou mandando vídeo de alguma tentativa de assalto, assim, e daí as criaturas dando tiro nos assaltantes, né, e vários comemorando, sabe, celebrando o ato em si, né. Então a gente sempre tem que ter um pezinho atrás aí de não cuidar sempre das nossas tendências, né, como a gente falou no estudo anterior, né? Por isso que até eu comentei, né, Marco, é dentro do limite, né, daquilo que também nós, enquanto humanidade, já avançamos, né, não é o olho por olho, dente por dente, que as pessoas, muitas, não querem justiça, elas querem vingança, né, então acho que é bem oportuno esses, né, e a gente está num tempo esquisito, né, em relação a isso, bem interessante. Bem lembrado. É isso mesmo, muitas vezes a gente acha que vai defender os nossos direitos a qualquer custo, e não é a qualquer custo, né? A gente tem que ter bastante cuidado com isso. Vamos para a próxima. Quem quer ler e comentar? Eu posso ler esse aí, Lúcio. Questão 883. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. E Kardec complementa: não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem que viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis, que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista
socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Aqui é uma questão assim que é muito recorrente para nós, não é? Porque nós somos ainda muito materialistas, né? E esse desejo de possuir, apesar de que ele é natural do homem, né? E por muito ele nos faz progredir, não é? Que é justamente esse desejo de possuir que nos faz muitas vezes progredir, seja intelectualmente, tecnologicamente, não é? A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vem trabalhando bastante, que é a ideia fixa, né? Porque tem muita gente que se perde nesse caminho e faz do que era antes uma necessidade básica, né? Faz aquilo se tornar o centro das suas atenções, não é? A Cris lembrou bem aqui a questão dos porcos, né? Jesus sempre usava vamos dizer, o símbolo dos porcos para representar aquele que... porque o porco é um animal que nunca se sacia, não é? Ele sempre quer mais, o que tu der para ele comer, a quantidade que tu der ele vai comer, não é? E assim somos os homens também, não é? Muitas vezes procurando acumular. Eu lembro de uma reportagem que eu vi um tempo atrás no Fantástico, que me chamou a atenção, que era não sei se um governador, alguma coisa assim, de um estado, que ele estava, ou era um prefeito, não lembro bem, mas que uma série de roubos e falcatruas que ele estava fazendo, não é? E daí quando invadiram a casa dele lá para recolher provas e coisa e tal, ele tinha, se não me engano, 64 óculos Ray-Ban, não é? Na coleção dele. E daí eu pensei assim, o que um louco quer com 64 pares de óculos Ray-Ban, não é? Então, todo aquele, vamos dizer, esse caminho do mal que ele tomou é para satisfazer esse tipo de coisa que não tem limite, não é? Eu tenho um parzinho de óculos aí que me dura por anos, aí não preciso mais que isso, né? Mas é essa falta de equilíbrio que acaba fazendo com uma coisa que era boa, que era para a nossa progressão, se tornar o contrário, não é? Se tornar uma má tendência que vai nos arrastar para baixo. É isso daí. Não sei se era isso, Lúcia. Isso mesmo, está bem certinho. Alguém quer mais comentar alguma coisa? Não quiser, a gente passa de novo. Luzi, esse a gente já comentou até sobre isso na semana passada, né, Marco? O direito pessoal e o direito do próximo, né? Quando a pessoa quer só para si, né? E tenha também da posse do necessário, né? Então, é legítimo o desejo de possuir, mas só que não pode ser só o direito pessoal, só eu possuo, né? Não dou o direito de ninguém possuir, né? É isso bem explicado. Tá bem explicadinho, é isso aí. É porque, na verdade, a gente não pode possuir só por possuir, como esse rapaz que o Marco deu exemplo, né, possuir vários óculos, né, só por possuir. A gente tem que possuir pensando, por que eu estou possuindo isso? A quem que eu vou ajudar possuindo isso, né? Não possuir como um egoísta, mas possuir querendo auxiliar a mim e ao próximo, né? É isso, mas o Marco ficou bem direitinho. Vamos passar para fora. Próximo. E aí? Quem quer? Posso ler. Será ilimitado o direito de propriedade? Tu vê que é uma questão e que completa a outra, né? É fora de dúvida que tudo o que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens
porque imperfeita consagra muitos direitos convencionais, que a lei de justiça reprova. Essa razão, porque eles reformam suas leis, à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Então conta a história da humanidade, nos conta, né, que é a posse do necessário, né. Então, para muitos, no passado, a gente, né, vivia bem, tranquilamente. Com o progresso, às vezes é necessário tu ter cada vez mais, mas dentro do limite, né, o limite do necessário. Essa é a condição, né, ideal, né, do legitimamente do necessário, mas tem, é claro, num mundo tão grande como esse, tantas pessoas tão diferentes, o limite para um não é o mesmo limite para outro, né. Então, tudo me parece um equilíbrio. Quanto vai acontecendo o progresso, né, a gente vai evoluindo também das nossas necessidades. Então, não é ilimitado, né? É isso. Aqui a gente poderia lembrar da escravidão, né? Naquela época dos bárbaros, né? Porque a gente era muito bárbaro para fazer o que a gente fazia, né? Pegava e escravizava os nossos próprios irmãos para nos servirem, né? Porque se a gente fosse praticar lavar um banheiro, né? Fazer aquele serviço, era se rebaixar, né? Então, quem tinha que praticar aquilo eram os nossos escravos, né? Que tinham que nos obedecer porque eram objetos, né? Então, a gente vai evoluindo nesse sentido, né? Pode comentar, Cris ou Marco, não sei. Luz, eu acho que a Sheila levantou a mão antes de mim. Eu deixo ela falar, depois eu falo. Mas também bem tranquila, eu vou ser bem breve só, linkando com o que a Lucy também já falou, né? O quanto, na verdade, a posse do necessário vai estar vinculada, né, a essa tríade, que é a ideia da consciência tranquila, né? Então, bom, a posse do necessário, mas de forma legítima, né? Aquilo que a gente falou nas duas questões anteriores aparece nessa também. Então, a consciência tranquila, que foi por meio do trabalho, por meio lícito, né? E a fé no futuro, né, que é a ideia, né, agora eu sou péssima em decorar, né, mas né, os pássaros do céu, os lírios que florescem, né, nada, claro que tem o trabalho dentro da perspectiva deles, mas na verdade eles têm a certeza de que será provido, né, o alimento, as condições, né, para sua produção e reprodução. Então, também nessa ideia de a gente ter a fé no futuro, né, de saber que logo ali na frente tem algo mais. Então, essa tríade, né, como ela aparece talvez nessas questões aí, né, da posse do necessário, né, da consciência tranquila e da fé no futuro. Bom, talvez se hoje eu estou passando também por uma situação mais de penúria, né, e aí sempre lembrando lá Paulo de Tarso, né, que diz que a gente tem que saber viver na pujança, mas também na penúria, né, na dificuldade, na escassez, entender também que, bom, se eu estou vivendo nesse momento de escassez, é para eu aprender algo, né, então, eu acho que né, esses três elementos aí se interligam a partir dessas questões aí que a gente vê, é isso. Pode falar, Cris. O meu comentário é em relação a essas duas últimas frases que fala essa razão porque eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito figura-se bárbaro no século seguinte. Eu acredito que a gente está vivendo um momento bastante complicado com as relações, né? Se a gente for olhar qualquer noticiário na televisão, a gente vai ver que até ontem foram noticiados no Brasil 6 feminicídios no dia 24 de dezembro, né? E um deles, que eu acredito que a maioria das pessoas ficou sabendo da juíza, eu li uma reportagem, me parece que era Globo.com, mas eu não fui atrás para verificar a veracidade, mas era um site conhecido, que dizia que em cada facada que ele dava na mulher, ele dizia: eu sou o homem, eu sou o teu dono, tu tem que me obedecer, tu não vai ser de mais ninguém.
Então, assim, eu acredito também que a gente, essas barbaridades antigamente, a mulher era propriedade do homem, né? E tem muitos espíritos que ainda trazem isso, esse vício absurdo. Hoje em dia isso é uma coisa que não tem mais cabimento e tem gente que não se deu conta ainda. E mais do que isso, a gente, pai, mãe, vó de meninos, tem que ensinar os meninos que isso não é assim, e também tem que ensinar as meninas que não podem aceitar nenhum tipo de tratamento parecido, porque este nosso século não é dessa maneira, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai, essa questão, a gente vai compreendendo melhor a justiça e modificando, né, os comportamentos e as leis, né? Acho que isso é bastante pertinente e que a gente tem que estar muito atento com essas barbaridades mesmo. Bem interessante, Cris, isso que tu lembrou. E até esses dias mesmo eu estava comentando que ainda existem, né, muitos espíritos assim que ainda trazem, né, essa coisa do machismo e até da própria, como é que a gente pode te falar, do racismo, né, da falta de amor ao próximo, da intolerância por conta da opção sexual das pessoas, né, mas o oposto também já tem, né, as crianças da idade dos teus guris e de 15 anos, 16 para baixo, já estão vindo sem isso, né, já estão vindo desprovido desse julgamento, né, desse julgar o outro, né. Eu tenho visto muito isso, eu não tenho filhos, mas eu tenho visto muito isso nos meus sobrinhos, né, eles já vencem esse preconceito enraizado neles, né, então a gente vê por aí que o mundo já está evoluindo, né, que daqui mais um século, né, Cris, eu acredito que já não mais vai existir um marido que mata uma esposa pensando que ele é o dono dela, né? Acredito que sim. Então, agora a gente vai entrar nos tópicos caridade e amor ao próximo, né? Que são outras questões. Alguém quer ler? Tá, posso ir eu, então, Lúcia. Questão 886, que fala: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, a resposta é que benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Isso me lembra um versículo que a gente estudou, em que Jesus está diante da multidão e fala, já terminei de ler, que fala diante da multidão e pergunta para eles, ele faz um discurso exaltando as qualidades de João Batista, para confrontar o antagonismo com o comportamento da multidão, né? Então ele pergunta, ele fala de caniços balançados ao vento, né? E daí eu fico pensando em que o Éder comentou até nesse sábado, que a gente precisa ser o mais justo, mais correto, mais exigente possível com nós mesmos, né? E ter toda essa questão da indulgência com o outro, né? Então, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos
aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Eu acho que também a gente pode lembrar exatamente da figura de Jesus, né? Que ele era um maltrapilho, que se colou na casa de Pedro, que ia jantando de casa em casa, ia conseguindo as coisas, nunca ficou desatendido, né? Mas ele era um homem pobre, ele era um homem que, se tu olhava para ele, dizia, meu Deus, quanto tempo essa pessoa não lava essa túnica, né? Então, assim, e tudo que ele foi. E eu acredito que é bastante importante essa reflexão agora mesmo, né, que acabou de passar o Natal, e lembrar, fazendo um link com a questão anterior, lembrar que Jesus, ele era uma minoria, né? Ele era pobre, ele era sujo, ele era maltrapilho, e ele era a minoria. Então, quantos renegaram a Jesus, né? E quantos acreditaram nele? Então, é isso, né? Quantos deram uma esmola e quantos foram caridosos realmente, né? Na questão, no sentido mais profundo da palavra. Acho que é isso. Só comentar, não para complementar, mas no estudo do Consolador, né, que a gente está terminando ali a parte das virtudes, tem uma questão agora próxima que é a respeito da como que o Espiritismo vê a esmola, né, ou a caridade puramente material. E é bem interessante que vai concatenar certinho aqui com essa questão aqui. Já vou usar ela de base depois para a gente trabalhar no estudo Consolador. Interessante essa última frase aqui, Cris. Pessoal, o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos, né, para si, não é para o outro, aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Esse é o verdadeiro homem de bem. Tratar todos, né, com igualdade, diminuindo a distância, não deixar o outro longe, deixar perto, fazer o que tem que ser feito, né? É isso aí. Isso aí, fazer com que o outro se sinta importante também, né? Bem interessante. Então, eu vou ler, né? Tem pouca gente, eu vou ler e vou comentar essa daqui. Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não proverá de uma falta de simpatia entre os espíritos, certo? Ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que, abaixo deles, se coloca, se procura tomar vingança. Deixa eu ver se continua essa questão, não. Aqui a gente tem que entender, porque muita gente acha assim, né? Jesus disse amar os nossos inimigos. É meus gatos aqui se reinando. É um botando ordem na casa, porque o outro estava lá em cima, ele quer tirar o outro de lá. Amar os nossos inimigos não significa devotar, né, como ele diz, ao outro o amor que a gente tem pelo nosso amigo, né, por aquele que convive conosco, mas sim perdoar as ofensas e fazer todo o bem que puder fazer por aquele, né? E o perdoar e o amar o nosso inimigo, que Jesus estava querendo nos chamar a atenção, era exatamente isso. Fazer o bem ao próximo. É a caridade, é o olhar para o próximo com um olhar de caridade. É o pensar, o porquê que esse irmão fez isso para mim, o que ele está passando na vida dele, o que ele está precisando de ajuda que eu possa auxiliá-lo, né? E a gente pensar também que o perdoar não é o esquecer, né? É o não sentir mais, né? Eu lembrar daquilo que passei com aquela pessoa e eu não sentir mais aquela dor que eu senti quando ela me fez aquele mal. Porque é como a Cris leu lá a mensagenzinha, né, do Chico lá no início.
que é uma das principais virtudes, é a gente aprender a perdoar. Mas a gente ainda a gente mesmo, a gente que está estudando a doutrina, quando uma pessoa nos faz um mal, que a gente acha que nos feriu, a gente ainda sente aquela dor, né? Mas se a gente parar e refletir os motivos pelo qual aquela pessoa nos praticou aquele mal, vamos dizer assim, e começar a ruminar aquilo e até chegar a um ponto de que a gente não sente mais aquela dor, não é? Tem até um palestrante que conta uma historinha bem interessante para a gente entender o que é perdoar. Ele diz que perdoar é assim, ele conta assim, vamos dizer que há um tempo atrás, né, eu era adolescente e conheci a Lucy. A Lucy me deu um pisão no meu dedão de propósito, né? Foi lá e me deu um pisão, machucou meu dedão. Eu fiquei com uma raiva da Lucy tremenda, né? Na hora, né? Aí passou-se anos, né? Anos passaram-se. Um dia eu encontrei com a Lucy, né? E aí a Lucy, tu lembra de mim? Como é que vai, Luciane? Tudo bem? Aí eu digo, lembro, ou se lembro. Mas eu lembro da Lucy. Lembro do caso, mas eu não tenho mais o ressentimento que eu tinha, né, na hora que ela me deu aquele pisão. Então, isso é perdoar. Pode comentar. Tem que acertar quem levanta a mão aí pra gente comentar. Fazer assim? Eu vou ter que acertar, vocês vão ter que levantar a mão aí. Tá, para complementar essa questão, só trazer um pouco do contexto histórico, né? Se a gente passar, vamos voltar lá atrás, não é? Antes de Moisés, não é? Como é que era a lei antes de Moisés? Era assim, ó, se alguém te fez o mal, tu multiplicava por esse mal por 10 e tu devolvia, né? Se alguém veio, te cortou uma mão, tu vai lá e tu corta o pescoço, né? Então a lei de Moisés ela trouxe ela equiparou os males, não é? Se foi cortada uma mão, tu pode ir lá e cortar a mão do outro, não é? Foi uma maneira, era o que poderia ser feito naquela época, né? Para parar de multiplicar o mal. E daí Jesus veio, como ele disse, ele não veio destruir a lei, ele veio aprimorá-la. Não é? Veio nos colocar no caminho não só da questão jurídica, né, da justiça, mas também do amor. Então aí que ele trouxe a questão de amar os inimigos, não é? Que é justamente porque a própria lei de Talião, não é, que era devolver o mal com o mal, acaba gerando uma cadeia, não é? Uma cadeia que ela não tem fim. Não é? Porque tu sempre vai devolver, e daí tu sempre devolve, e isso aí faz com que, ao invés da gente conseguir nos melhorar e decolar, a gente fica preso naquele loop, não é? Aquele loop sempre devolvendo o mal com o mal, sem evoluir. Então é justamente isso, tu não vai amar os inimigos de te abraçar, de convidar, chamar para casa, não é? Passar o ano novo junto, né? Mas simplesmente aquilo que te ofendia já não te ofende mais, não é? Tu já consegue perdoar aquilo que te faz e com isso tu te livra, não é? Desse loop sem fim. E daí tu, vamos dizer, tá livre para poder evoluir a partir desse ponto. Bem isso, Marcos. Jesus já colocou a gente no outro patamar. Deixa eu só abrir a porta aqui pro meu gato, que agora ele resolveu sair. Alguém mais quer fazer um comentário? Não? Então vamos passar para a próxima. Que se deve pensar da esmola? Vou ler, alguém quer ler e comentar? Ou eu leio e alguém comenta?
Luzi não está compartilhando, pelo menos aqui eu não estou vendo. Ah, parou de compartilhar? Peraí que eu vou tirar e vou botar de novo. É. Ué, não tá aparecendo aqui. Que estranho. Peraí. Deixa eu fechar e abrir ele de novo. Bem estranho. Voltou? Deu? Sim. Tá. Então, eu vou ler aqui, né? E aí a gente vai comentando. Leia e vocês comentem. Porque se deve pensar da esmola. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhe deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Quem quer comentar para nós? Essa seria a sociedade ideal, né? Seria. Vou ler logo a questão, né, que continua, né? Dar-se-á reprováveis a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro dos degradados sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser a que a necessidade obrigue quem o receba a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício, disse Jesus. Ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele nos ensinou a não tisnardes a caridade como orgulho. Essa é grande. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da benevolência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre que muitas vezes sofre sem queixar. Esse é o que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocada entre um superior que o guia e aperfeiçoa e o inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vou ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, destruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com todos, o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus.
Quem quer comentar para nós? Isso aí dá para fazer vários comentários. Uhum. É bem grande. É interessante a questão da caridade que a gente faz, assim, espontaneamente, né? Porque tem muitas pessoas que precisam e têm receio de pedir, né? E muitos, no caso, tem uns por orgulho que não querem pedir e outros, né, por receio de não serem, né, de não serem entendidos. E como pessoas de bem, a gente tem que procurar, né, não humilhar a pessoa, né? Tem os exemplos aqui que a gente junta com uma ajuda de todos vocês, né? A gente junta aqui desde março, junta aqui em casa, aí a gente faz, então, destina, por isso que a gente já destina a outras casas espíritas que tem cadastrado, né? Tem no cadastro as famílias, porque a casa espírita, tendo as famílias cadastradas, elas sabem das necessidades, mas também a gente distribui, na medida do possível, alguma coisa para quem bate a porta também, né? Mas é importante. E como o Marco falou do grupo do condomínio dele, tem um grupo daqui também, que tem algumas senhoras que fazem esse tipo de trabalho aqui na Maringá. E, então, elas vão lá bem, desde o início, desde março, fazendo esse trabalho, indo nos lugares mais pobres, de máscara e tudo. E aí colocaram aqui no grupo, nós fomos ontem na vila tal, e botaram foto no grupo. Aí um lá que não, acho que nunca doou nada, e só para ser o contra, disse, fizeram aglomeração lá nessa vila, vocês fizeram, não pode. Aí a moça até ficou sem jeito, aí tem alguns que colocaram, inclusive eu coloquei assim, que a fome não espera, né, a gente tem que ir ao encontro deles, já que eles não podem sair, né, a fome, né, as boquinhas ali, não esperam, então, de maneira natural, as pessoas vão e vão até onde as pessoas precisam, né, porque às vezes até por orgulho e por vergonha, as pessoas ficam ali quase que passando fome, né, fazendo uma refeição por dia só, e se não tem essas pessoas, no caso aqui do bairro tem um grupo bem grande que vai no Maringá, em outros lugares, né, tem pessoas que se preocupam, enquanto outros ficam só botando defeito, né, outros se preocupam com juntar alimentos, né, muita gente faz isso, né. Então é isso, fazer de forma natural essa caridade, né? E não para tirar foto também e colocar no Facebook, né? Isso aí já não é o correto, né? Porque se a gente colocar foto dizendo que fez isso, fez aquilo, já recebeu, então, os aplausos nessa vida. Então, o importante é dar, né? Dar e não fazer colocar no Face ou receber as palmas e já nessa vida. Então, vamos fazer caridade naturalmente. É isso. É a Nádia, né? Eu acho que levantou a mãozinha, eu não lembro quem mais, mas várias pessoas levantaram a mãozinha. Quiser comentar, Nádia? É a Nádia que levantou. A conexão tinha caído, deve ter sido sem querer. Eu tentei entrar pelo celular e agora que eu consegui voltar. Também. Alguém mais quer comentar? Se ninguém mais quiser comentar, eu vou contar uma historinha, tá? Eu li há um tempo atrás, comecei a ler, não li todo, um livro sobre o Gandhi. Lá o neto dele conta que a mãe dele, né, morava na Índia, e lá tem a divisão de castas, né, então tem os intocáveis, né, e os intocáveis geralmente são muito, muito, muito pobres, né, então ela tinha uma vaca que dava bastante leite, umas vacas que davam bastante leite. Então, ele percebeu que a mãe dele vendia aquele leite para aquelas pessoas muito pobres, né? Ela vendia por centavos, era uma coisa ínfima, assim, né? E um dia ele
cismado com aquilo, né? Perguntou para ela: mãe, por que a senhora vende esse leite, né? Ela arrumava roupa e vendia as roupas por centavos, né, para eles também. Aí ela disse para ele: meu filho, eu vendo esse leite por centavos, porque eu não vou ter lucro nenhum com isso, para eles não perderem a dignidade deles, né? Então, eles iam lá satisfeitos, felizes da vida, porque eles iam comprar aquele leite para tomar, né? Eles iam comprar aquelas roupas que ela arrumava, né? E vendia por centavos para não tirar a dignidade deles. Então, isso é a verdadeira caridade, né? E a gente fazer o bem sem tirar a dignidade daquela pessoa, né? É por isso que dizem que quando a gente faz, né? Os espíritos mesmos dizem aqui, São Vicente de Paulo, que quando a gente faz um bem para uma pessoa que mais humilha, né, do que deixa a pessoa bem, a gente não está praticando a verdadeira caridade. Porque a verdadeira caridade, como já disse a Lucy, não é só dar, né? É dar de forma amorosa ao outro, né? Então, eu achei bem interessante, eu lembrei dessa história agora, porque se a gente for parar para pensar, né? Será que todo mundo pensa assim? Não, não vou dar, né? Eu vou vender de forma irrisória, né? Para conseguir, né? Para que eles consigam pagar e consigam ter dignidade. Muito interessante. E uma outra historinha que eu vi uma vez numa palestra é que um senhor, um pintor, ele passou por uma cirurgia grave, ele era pintor, ganhava o dinheirinho dele, mantinha a casa dele, só que estava na época do Natal e ele estava sem poder trabalhar, porque ele ainda estava se recuperando da cirurgia. E os filhos dele começaram a dizer: ah, papai, esse ano a gente não vai ter nada para comer no Natal, né? Como que vai ser? Aí ele saiu de casa e disse para os filhos dele: não, meu filho, eu já comecei a trabalhar, não se preocupe que eu vou ali no supermercado fazer umas compras para o nosso Natal. Aí saiu, só que ele não tinha um tostão, ele não tinha de onde tirar, né? Então ele lembrou que tinha um centro espírita perto da casa dele que doava cestas básicas, né? E ele foi lá. Aí chegou lá, contou a história, né? Que eu não vou repetir, contou a mesma coisa, né? E aí o irmão que estava lá, né? Disse: olha, a gente não tem mais nenhuma cesta porque a gente vendeu tudo, já deu tudo, doou tudo. Mas eu vou ligar para uma amiga e vou explicar a situação para ela. Aí ele ligou para essa amiga e a amiga, dentro de 1 hora, mais ou menos, estava lá na casa espírita com uma cesta básica enorme, né? E aí ela abriu o porta-malas do carro e eles já iam começar a tirar aquela cesta, né? Que ela comprava aquelas cestas que já vinha empacotada, né? E aí ela disse: não, peraí. Primeiro vamos botar tudo nas sacolinhas, porque você não ia no mercado. Então, os seus filhos, eles nunca vão pensar que eles não tinham, que você não tinha condições, né, de dar isso para eles. Então, eles nunca vão se sentir desamparados, né? Eles sempre vão encontrar em você o amparo, né? E aí, assim, ela fez, pegou as sacolinhas, distribuiu todas aquelas compras nas sacolinhas e ele saiu feliz da vida. Isso é a verdadeira caridade, né? Esses 2 exemplos que eu queria dar. Quem mais quer comentar alguma coisa? Deixa eu comentar, no caso, eu sou uma distribuidora, né? Eu faço uma distribuição. Minha caridade é o serviço. Eu fui levar algumas coisas para um casal, tem 2 guriazinhas, que a gente ficou sabendo pela escola, que eles estavam precisando de alimento na escola. Caiu aqui em casa a história da escola. Eu fui lá na casa levar isso. Como é que eu vou... Aí eu descobri quem era, que é um conhecido nosso, aí, que ia lá na casa espírita. Como é que eu vou chegar lá e, né, como é que eu vou chegar lá distribuindo alimento? Aí eu peguei, botei no porta-mala do carro, assim, atrás, espalhei as coisas tudo, tinha uma cesta básica, um monte de coisa. Aí eu disse assim: eu sou pela escola e tal, vem aqui no porta-mala e vê o que tu tá precisando, né? Veja bem o que tá precisando. Aí ela chegou no porta-mala e olhou assim e disse assim: eu não tenho nada do que tá aí. Não tenho coisas aí. É uma coisa, né? Então que isso não tem, tu pode levar tudo.
Era para ela mesma, mas eu não quis, né? Dizer aquela coisa, toma aqui que eu trouxe. Não. Escolheu tudo. Pra não tirar a dignidade dela, né, Luci? Mas legal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Só para a gente concluir, que falta só 10 minutos, agora a gente vai entrar no amor materno e filial. Eu peço que as mães, né, se pronunciem, né, os pais, eu não sou mãe, não sou pai, então vamos ler e vamos comentar? Tá, então eu posso começar. 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. É isso, a gente vai cultivando e vai aprendendo, né, Luz? E é bem isso do entregar-se para a labor materna, paterna, né? É se envolver, é ver aquele bichinho que não tem, que é frágil e que precisa da gente. E aí aquelas coisas, as noites mal dormidas, porque chora, porque tem febre, coisa e tal. E a gente, no final, não lembra nada disso, né? Só lembra quando começa a caminhar, quando chega feliz do colégio, quando faz um desenho, quando começa a ler. Então, a gente vai aprendendo, mas a gente vai aprendendo a partir de um instinto, eu acredito, né? Como ele diz, que é uma coisa e outra, né? A gente tem esse instinto animal, talvez ainda, mas que com essa a nossa questão do ângulo reto, né? Na nossa casa, a gente vai cultivando os sentimentos, até porque, como eu comentei no estudo anterior, ali a questão do, propriamente nos seres humanos, né, o desenvolvimento de um sistema nervoso mais complexo, ele nos dá a possibilidade de perceber e sentir, né, ter sentimentos, né. Então, a partir de ter um cérebro complexo, é possível ter a consciência, né, e também fazer essa análise do que a gente precisa e se envolver sentimentalmente com os filhos. Acho que é por aí. Isso aí. Alguém mais quer comentar? Eu posso comentar, Luz, bem rapidinho. Pode. Ele está relacionado à questão de instinto, né? Instinto do animal e sentimento, né? Eu vejo isso aí como parte daquilo que eu chamo do planejamento pedagógico, né? Nesse caso aqui, o planejamento pedagógico de Deus, né? E o que ele faz? Ele coloca como instinto vamos dizer, esse amor, não é? Como sendo uma amostra do ponto que a gente tem que chegar com relação a toda a humanidade. Não é? Então, quando a gente conseguir desenvolver o amor que uma mãe tem para um filho e a gente conseguir distribuir isso para os outros também, não é? A gente vai chegar no ponto que a gente tem que chegar. Não é? Então, ele vem do instinto, mas já é um exemplo que a gente tem que seguir como um objetivo para chegar em termos de evolução moral também. Isso aí, bem isso mesmo. Alguém mais quer comentar, gente? Vamos partir para a última. Beleza. Quem quer ler? A mamãe que quer ler aí. A Sheila ainda está por aí? Acho que não, só eu. Quer ler, Luci? Pode fazer a última, Luz, gente, eu já... Tá. Testando em a natureza o amor materno, como que há mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância destes, né? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu ou uma expiação. Se aconteceu ter sido mau pai ou má
ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má pode deixar de ser animada por um mau espírito. Não, pode ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será compensado pelos obstáculos que haja triunfado. Deixa eu ver se ainda tem aqui continuação dessa. Ainda tem uma última. Então, eu vou comentar bem rapidinho essa daqui, né, para a gente passar para outra. Às vezes a gente acha que nasceu com a mãe errada, né, com o pai errado, com o irmão errado, mas tá tudo certo, né? Às vezes, aquela mãe que rejeita o filho, ela tá rejeitando o filho por erros, né, do passado de ambos, né? Muitas vezes aquele filho foi um inimigo que ela teve no passado. Até esses dias eu estava lendo um dos livros do Chico, Instruções Psicofônicas, que falava exatamente disso, de uma mãe que ia ter uma criança, né, que ia vir ao mundo, que tinha sido um ex-marido dela, que tinha cometido suicídio por causa dela, né? Então ela entrou, né, em desespero, aquilo naturalmente, né, e resolveu praticar o aborto, e morreram os dois, e vão começar tudo de novo. Então, quando a gente vem numa família que a gente acha que não está na família certa, a gente tem que compreender que a gente está na família certa. Se a gente acha que aquela mãe que a gente tem não nos ama de verdade, a gente tem que procurar compreender os motivos dela e amá-la da medida que for possível a gente amá-la, né? Não exigir dela o que ela não tem para nos dar. Então, vamos seguir para a próxima, que essa é a última. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes desculpas para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os faria objeto em caso contrário? Não, porque isso representa um engano que ele não é confiado, e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são a miúde a consequência do mal feitio que os pais deixaram que os seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Então, aqui, né, se a gente tem um filho que hoje está praticando, já é adulto e hoje está praticando um ato errado, se a gente for lá na nossa consciência, eu fiz tudo que realmente eu podia por esse filho. Eu dei toda a educação moral que eu podia, eu dei toda a educação religiosa que eu podia, eu dei toda a educação material que eu podia, e mesmo assim o meu filho se desviou, foi para o lugar errado, foi para o caminho errado. A culpa não é minha, né? Agora, se eu for lá na minha consciência, eu for lá e pensar, não, eu não dei atenção para o meu filho nesse momento, eu não dei a ele uma religião, eu não dei a ele uma disciplina, né? Então, se eu dei tudo isso, eu tenho que entregar a Deus, né, como se diz, e deixar ele seguir e se consertar pela dor. Agora, se eu não dei tudo isso, aí me será cobrado na minha próxima existência, né? Alguém quer fazer algum comentário breve para a gente concluir? Não? Então, é isso, gente. A gente hoje concluiu, né, a Lei de Justiça, Amor e Caridade, que é uma das principais, né, que a gente deve seguir. A gente viu que essa lei, ela aborda todos os princípios, né, morais, vamos dizer assim, que a gente deve seguir para alcançar as nossas virtudes, né, que é o que a gente está estudando lá com o Marco no estudo anterior, né, Marco? Então, é isso, a gente seguindo essa lei de amor, justiça e caridade, sendo justo para com o próximo, colocando Deus em primeiro lugar, com um amor, né, divino, ágape, né, e praticando a lei da caridade da melhor forma possível, sem humilhar o nosso próximo, né,
praticar a caridade por amor e não por querer aparecer, né? Como dizem, não juntar tesouros na terra, juntar tesouros no céu. Se a gente praticar tudo isso que diz aqui nessas questões, na lei de amor, justiça e caridade, a gente vai conseguir alcançar e sair dessa vida um pouco melhor do que a gente entrou, né? Conseguir pelo menos aquele vernizinho da virtude. Tá, era isso. Alguém quer fazer mais um comentário ou vamos fazer a prece? Não. Acho que foi bem, nosso planejamento foi bem feito, né, Luzi? Deu estudos exatamente essa lei. Foi muito bom. Agradecemos, então, pelo teu trabalho, pela tua colaboração. Eu agradeço a companhia. E esse é o nosso último estudo de 2020. Então, agradecemos a companhia dos que estão até o momento, né? Live streaming has stopped. Lembrando que segunda que vem às 19h30 e vamos colocar ali no grupinho, né? Às 19h30. Então, agradecemos e eu vou fazer uma leitura de Emmanuel aqui, Chico Xavier. Então, agradecemos, então, a todos, a espiritualidade que nos auxiliou neste ano de 2020, que nos fez as conexões e todos os estudos, para a gente saber, para a gente ter certeza que nós não estamos sozinhos nesse estudo, que está tudo encadeado, tudo bem certinho, como tem que ser.